Josué, o guerreiro da fé. Este é Josué, e esta é a sua história. Josué, cujo nome significa O Senhor é Salvação. Josué é o 6º livro da Bíblia. O livro de Josué narra as histórias da transição entre o líder Moisés e o seu sucessor Oséias. Ao longo dos 24 capítulos e 658 versículos, podemos acompanhar as batalhas e a luta do povo de Israel para a tomada e conquista da terra prometida, liderança de Josué, a divisão das terras entre as tribos de Israel e sua despedida, deixando para o povo a mensagem de necessidade de obediência a Deus. Neste vídeo, vamos explorar sua trajetória desde sua preparação como líder do povo de Deus até seu legado como conquistador e administrador da terra. Josué foi certamente o maior general de guerra de Israel de todos os tempos. Vamos entender como enfrentou desafios gigantescos, como a queda de Jericó e a derrota inicial na cidade de Ai, e como Deus usou sua liderança para cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, conforme podemos ler em Gênesis 12:7, Gênesis 26:3 e Gênesis 28:13. A história de Josué nos ensina a confiar no Senhor e ter coragem para vencer obstáculos que parecem impossíveis, pois com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. No vídeo de hoje vamos conhecer toda a história de Josué. Não perca nenhuma parte desse incrível caminho de fé e liderança. Portanto, fique comigo até o final e descubra como confiar em Deus pode transformar desafios em vitórias. Olá, amados, eu sou Flávio Silva e você é muito bem-vindo. Este é o canal Teologia Fácil, um espaço dedicado a mensagens sobre a Bíblia Sagrada de maneira fácil, acessível e descomplicada. A nossa proposta é trazer temas bíblicos com uma linguagem clara e de fácil entendimento. Aqui você encontrará conteúdos relevantes e fundamentados que vão enriquecer sua vida espiritual e ampliar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Inscreva-se agora mesmo e faça parte desta comunidade de aprendizado e crescimento. Josué, originalmente chamado Oséias ou Osea em hebraico Roshé, teve seu nome mudado por Moisés para Josué, em hebraico Yehoshua, conforme lemos em Números 13:16. A troca de nome carrega um profundo significado teológico. Oséias significa salvação, enquanto Josué pode ser traduzido como O Senhor é Salvação ou Yahweh salva. Essa mudança enfatiza que a libertação de Israel não se daria por méritos humanos, mas pelo poder de Deus. Além disso, o nome de Josué tem um simbolismo profético, já que ele e Jesus compartilham o mesmo nome em hebraico, Yehoshua. Assim como Josué liderou Israel na conquista da Terra Prometida, Jesus guia seu povo à salvação eterna. Josué nasceu no Egito durante o período de escravidão israelita. Ele era da tribo de Efraim, descendentes diretos de José, o filho de Jacó. Seu pai se chamava Num, conforme podemos ver em Números 13:8. Josué cresceu em meio ao sofrimento do povo de Israel. E quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, Josué já era um jovem adulto. Foi escolhido como auxiliar de Moisés e desempenhou um papel essencial após a travessia do Mar Vermelho, tornando-se um dos líderes mais importantes na jornada pelo deserto. Josué não só foi uma figura-chave na libertação de Israel, mas também se destacou como um líder que guiou o povo até a entrada da Terra Prometida, cumprindo assim o propósito divino para a sua vida e para a nação. Essa combinação entre sua missão histórica e o simbolismo do seu nome aponta para a obra de salvação realizada por Deus através de Josué. E, de certo modo, a figura de Josué aponta para Cristo. A Bíblia não menciona a idade exata de Josué quando o povo de Israel saiu do Egito, mas podemos estimar com base em algumas informações.
Josué foi um dos espias enviados a Canaã em Números 13, 1 a 16. Moisés escolheu 12 espias, um de cada tribo, e todos os espias eram líderes representativos de suas respectivas tribos. Esse evento aconteceu no segundo ano após a saída do Egito, Números 10, 11. E para ser um líder tribal, ele provavelmente já era um homem em fase adulta, com pelo menos 30 ou 40 anos de idade. Portanto, Josué era um adulto jovem ou de meia idade quando Moisés tirou o povo do Egito. Isso faz sentido porque Josué era um guerreiro já experiente, pois em Êxodo 17, 9 a 14, ele foi escolhido como comandante na batalha contra os amalequitas, algo que dificilmente aconteceria se ele fosse muito jovem. Essa batalha contra os amalequitas aconteceu antes do terceiro mês após a saída do Egito, pois conforme Êxodo 19, 1, os israelitas chegaram ao Monte Sinai no terceiro mês após a saída do Egito. E a batalha contra os amalequitas aconteceu antes deles chegarem ao Monte Sinai. Josué pertencia à tribo de Efraim, um detalhe importante em sua história. Efraim e Manassés, filhos de José, receberam uma bênção especial de Jacó em Gênesis 48, versos 5, 19 e 20, sendo adotados como seus próprios filhos e colocados em pé de igualdade com os demais patriarcas das tribos de Israel. Após a morte de Jacó, os descendentes de seus filhos se organizaram em tribos, e com o tempo, Efraim se tornou uma das mais influentes e poderosas entre as 12 tribos de Israel. Esse detalhe também mostra um interessante paralelo. Assim como José foi usado para salvar seu povo da fome no Egito, Josué foi usado para conduzir o povo de Israel à terra prometida. Josué foi um dos maiores líderes da Bíblia, um homem de fé inabalável, coragem extraordinária e obediência exemplar a Deus. Sua caminhada começou como auxiliar de Moisés, onde testemunhou de perto todos os milagres no deserto e aprendeu a confiar nas promessas divinas. Mas foi após a morte de Moisés que ele recebeu seu chamado para liderar Israel na conquista da terra prometida, conforme Josué 1, versos 1 e 2. A história de Josué não é apenas sobre guerras e estratégias militares, é um testemunho poderoso de que fé e obediência podem mover montanhas, ou, no caso de Jericó, derrubar muralhas. Desde a travessia milagrosa do Rio Jordão até a distribuição da terra entre as tribos, ele provou que a verdadeira vitória vem da confiança em Deus e da fidelidade à sua palavra. A preparação de Josué. Antes de se tornar o grande líder que conduziu Israel à conquista da terra prometida, Josué passou por um período crucial de preparação. Sua caminhada começou como auxiliar de Moisés, um papel que o colocou no centro dos maiores eventos do Êxodo no deserto e o preparou para a missão que Deus tinha reservado para ele. A sua experiência como auxiliar de Moisés o fez um dos homens de confiança de Moisés, escolhido para acompanhá-lo em momentos decisivos da história de Israel. Ele testemunhou de perto o poder de Deus e aprendeu lições valiosas sobre liderança e fé. Alguns dos momentos mais marcantes de sua preparação incluem a batalha contra os amalequitas. Josué liderou as tropas de Israel na primeira batalha contra os amalequitas, enquanto Moisés, com os braços erguidos, intercedia no monte. Êxodo 17, 8 a 13. Essa experiência mostrou a Josué a importância da dependência de Deus e da união entre liderança espiritual e militar. No Monte Sinai, Josué acompanhou Moisés em parte do caminho no Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Êxodo 24. Esse momento o expôs à presença divina e ao chamado sagrado de liderar um povo separado para Deus. Como um dos 12 espias, Josué foi um dos 12 espias escolhidos e enviados para explorar a terra prometida conforme Números 13 e 14. Enquanto a maioria dos espias trouxe um relato de medo e descrença, mas em Números 14, 6 a 9, mostra que Josué e Calebe foram os únicos que confiaram na promessa de Deus e encorajaram o povo a avançar. Essa atitude revelou sua fé inabalável e sua disposição para enfrentar os desafios.
a chamada de Deus para liderar o povo. Após a morte de Moisés, 40 anos depois de ter saído do Egito, Josué foi comissionado por Deus para assumir a liderança de Israel. Em Josué 1:1-9, Deus o encoraja Josué com palavras poderosas. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1:5 e 6. Essa promessa garantiu a Josué que ele não estaria sozinho em sua missão. Deus repetiu essa exortação 3 vezes, mostrando a importância da coragem e da confiança em sua direção. E no verso 8, Deus deu a Josué uma orientação clara. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Essa ordem não era apenas um conselho, mas uma chave para o sucesso de sua liderança. Josué não deveria confiar apenas em sua experiência ou habilidades militares, mas deveria fundamentar todas as suas decisões na palavra de Deus. Isso nos ensina um princípio atemporal. Toda liderança bem-sucedida precisa ter como base sólida a obediência às Escrituras. Quando um líder se desvia dos princípios de Deus, cedo ou tarde os resultados são desastrosos. Essa chamada marcou o início de uma nova fase na vida de Josué. Ele não era mais apenas um auxiliar de Moisés, agora era o homem escolhido por Deus para conduzir Israel à terra prometida. Sua preparação no deserto, sua fé inabalável e sua obediência à voz de Deus foram os elementos que o capacitaram para a grande missão que estava por vir. A preparação de Josué ensina a importância da confiança em Deus nas situações mais difíceis e de buscar sempre sua direção, especialmente quando temos à frente as grandes batalhas da vida. Um especialista em liderança cristã e autor de diversos livros influentes, como The 21 Irrefutable Laws of Leadership and Developing the Leader Within You, John Calvin Maxwell, em seu livro traduzido para o português como Desenvolvendo o Líder Dentro de Você, fala sobre como líderes como Josué se desenvolvem através da confiança em Deus, da coragem em tempos de adversidade e da dedicação à sua palavra. A liderança é formada em momentos de dificuldades, diz Maxwell, refletindo sobre a trajetória de Josué e a preparação que ele teve para enfrentar o que parecia ser uma missão impossível. Da preparação à conquista. Até aqui vimos como Josué foi moldado por Deus para a liderança. Desde sua origem na tribo de Efraim até seu chamado para suceder a Moisés, cada etapa de sua vida o preparou para a grande missão que estava por vir. Mas ser escolhido por Deus não significava que o caminho seria fácil. Aliás, um escolhido por Deus nunca tem um caminho fácil. Agora chegamos ao ponto crucial da história: as batalhas de Josué. Seu desafio não era apenas entrar na terra prometida, mas conquistá-la. E isso envolvia estratégia, coragem e, acima de tudo, fé. Ele recebeu uma promessa divina. Então o Senhor disse a Moisés: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué 1:5. Cada batalha que Josué enfrentou revelou algo sobre o caráter de Deus e sobre como devemos lutar nossas próprias batalhas espirituais hoje. Algumas foram vencidas de forma sobrenatural, como a queda de Jericó, enquanto outras exigiram correção e aprendizado, como a derrota inicial na cidade de Ai. A partir de agora, vamos mergulhar nos confrontos mais marcantes de Josué e entender como Deus conduziu Israel à vitória, cumprindo sua promessa aos patriarcas. Uma das primeiras e mais marcantes provas de fé e liderança de Josué foi a travessia do Rio Jordão.
Este evento não foi apenas um milagre, mas um sinal claro de que Deus estava com Josué, assim como havia estado com Moisés, estabelecendo continuidade na obra divina e cumprindo a sua palavra. Como foi a travessia? Conforme Josué 3,16, geograficamente, o Rio Jordão foi represado em um ponto específico, próximo à cidade de Adã, nos arredores de Zaretã, que ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte do acampamento israelita. As águas do rio pararam de fluir e se amontoaram como em uma grande muralha, e águas abaixo daquele ponto correu normalmente para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou o rio em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Este detalhe geográfico é essencial. O milagre não ocorreu no ponto exato onde estavam, mas em um ponto mais ao norte, subindo o rio e bem distante dali, o que exigiu que os israelitas tivessem fé e paciência para testemunharem o agir de Deus. Ao contrário da travessia do Mar Vermelho, onde as águas se abriram de forma espetacular e imediata, a travessia do Jordão teve um elemento crucial: a obediência e a ação. Deus ordenou que os sacerdotes carregassem a arca da aliança e entrassem no rio primeiro. Só depois que os pés dos sacerdotes tocaram as águas é que o milagre aconteceu, conforme narrado em Josué 3:13 a 15. Esse momento ensina que muitas vezes o milagre começa a partir do primeiro passo de fé, mesmo quando ele parece arriscado ou ilógico. Outro detalhe frequentemente esquecido que Josué 3,15 nos conta é que essa travessia aconteceu durante o período da cheia do Rio Jordão. Era a época de colheita, quando as águas estavam em seu nível mais alto e o rio mais largo e perigoso. Esse aspecto torna o milagre ainda mais notável, pois, ao contrário de um cenário favorável, Deus agiu em um momento de grande desafio, mostrando que, para Ele, não existem obstáculos intransponíveis. Além do impacto físico, a travessia do Jordão teve um profundo significado espiritual. Ela não marcou apenas a entrada física dos israelitas na terra prometida, mas também o início de uma nova fase, de um novo relacionamento com Deus e com a terra que ele havia prometido. Josué e o povo confiaram em Deus. Foram nesses dias, imediatamente após a travessia do Rio Jordão, que o maná parou de cair, marcando o fim de um ciclo na jornada de Israel. Depois de atravessar milagrosamente o Rio Jordão, os israelitas acamparam em Gilgal. Foi ali que Josué, seguindo a orientação de Deus, ordenou que todos os homens de 40 anos para baixo, nascidos no deserto, fossem circuncidados, num sinal de renovação da aliança com Deus. Logo depois, no dia 14 do primeiro mês, o povo celebrou a Páscoa, relembrando a libertação do Egito. No dia seguinte à Páscoa, algo significativo aconteceu. Os israelitas começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Foi nesse momento que o maná, o alimento milagroso que caía do céu e que os sustentou durante 40 anos no deserto, cessou completamente. Deus estava mostrando ao povo que agora eles viveriam da terra que ele havia prometido. Somente depois desse evento, Josué recebeu as instruções para a batalha de Jericó. O fim do maná simbolizava o início de uma nova fase para Israel. O tempo da provisão sobrenatural no deserto havia passado, e agora era hora de conquistar e desfrutar da terra que mana leite e mel, a terra prometida. O encontro de Josué com um misterioso guerreiro com uma espada desembainhada. Antes de avançarmos na narrativa das batalhas de Josué, há um episódio crucial que merece nossa atenção. Esse evento ocorreu nos arredores de Jericó, quando Josué se preparava para a conquista da cidade. A passagem está registrada em Josué 5:13 a 15, e o texto diz assim: Certo dia, quando Josué estava perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada desembainhada na mão.
Josué se aproximou e perguntou: Você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Não estou de nenhum dos lados, respondeu ele. Sou o comandante do exército do Senhor. Então, Josué caiu com o rosto no chão em sinal de respeito e lhe disse: Estou às suas ordens. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é santo. E Josué fez o que lhe foi ordenado. Josué 5, versículos 13 a 15. Esse encontro é envolto em mistério e tem gerado debates entre os estudiosos. Quem era esse comandante do exército do Senhor? Há várias interpretações sobre a identidade do guerreiro. Vamos trazer pelo menos as 3 principais interpretações sobre quem poderia ser essa figura celestial. Um anjo poderoso, como um arcanjo. Alguns sugerem que esse guerreiro seria um anjo de alto escalão, talvez o arcanjo Miguel, que aparece em Daniel 10 e Apocalipse 12 como líder das hostes celestiais. No entanto, essa visão encontra dificuldades, pois um anjo ou o arcanjo Miguel nunca recebe adoração na Bíblia e Josué se prostra diante do comandante sem ser repreendido, o que normalmente aconteceria se fosse apenas um anjo, conforme vemos no texto de Apocalipse 22, 8 e 9. 2. Uma manifestação de Deus Pai. Outra hipótese sugere que o comandante do exército do Senhor seria o próprio Deus em uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus ao ser humano. O fato de o local ser declarado santo lembra o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente em Êxodo 3:5. Mas esta interpretação nós também encontramos dificuldades, pois em João 1,18 a Bíblia diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essa declaração do apóstolo João reforça a próxima interpretação que as manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento não foram do Pai, mas de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. 3. Uma aparição pré-encarnada de Cristo, uma cristofania. Muitos estudiosos defendem que essa figura era o próprio Jesus antes da encarnação, ou seja, uma aparição do Filho de Deus antes de se tornar homem. A explicação tem base em alguns pontos. 1. O comandante aceita uma adoração de Josué, algo que só Deus pode aceitar. 2. Ele ordena que Josué tire as sandálias, como aconteceu quando Deus falou com Moisés. 3. Como líder do exército celestial, ele parece desempenhar um papel semelhante ao de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19. Essa última visão é a mais aceita entre muitos intérpretes, pois há várias ocorrências no Antigo Testamento de Deus aparecendo em forma humana. E em muitas dessas ocasiões, ele é identificado como o anjo do Senhor, o que pode ser entendido como uma visão de Cristo antes de sua encarnação como homem, ou seja, uma cristofania. O significado do encontro. Esse episódio é de extrema importância para a narrativa de Josué e para a nossa compreensão da atuação de Deus na história. Algumas lições fundamentais podem ser extraídas aqui. Número 1. O Senhor é o verdadeiro líder da batalha. Josué pergunta se o comandante está do lado de Israel ou dos inimigos, e a resposta é surpreendente. Não estou de nenhum dos lados. Isso mostra que Deus não é uma força que pode ser manipulada para os interesses humanos, Israel que deveria estar ao lado de Deus e não o contrário. E 2. Santidade e submissão são fundamentais para a vitória. Josué entende que está diante de algo sagrado e se prostra. Assim como Moisés diante da sarça ardente, ele é chamado a reconhecer a santidade do momento e oferecer sua submissão ao verdadeiro comandante. 3. A batalha já estava vencida antes mesmo de começar.
Antes mesmo de Israel dar o primeiro passo contra Jericó, Deus já havia assumido o controle. Isso reforça a mensagem de que as vitórias do povo de Deus não dependem apenas de estratégia militar, mas da obediência ao Senhor. O encontro de Josué com o comandante do exército do Senhor lembra que, embora somos chamados a agir com coragem e fé, a verdadeira batalha pertence ao Senhor. Esse episódio prepara o cenário para a queda de Jericó e para todas as vitórias subsequentes que virão, deixando claro que não era apenas Josué quem liderava Israel, mas sim o próprio Deus. Com isso esclarecido, agora podemos prosseguir para a continuação da conquista de Canaã. A queda de Jericó. Depois de atravessar o Jordão, Josué e o povo de Israel se prepararam para enfrentar um dos maiores desafios em sua jornada: a conquista de Jericó, uma das cidades mais fortificadas de Canaã. Conhecida como a Cidade das Palmeiras, Jericó estava protegida por muralhas imponentes que pareciam intransponíveis. No entanto, como veremos, para Deus não há muralhas grandes demais. Geograficamente, Jericó estava situada próximo ao Rio Jordão, em uma região fértil e estratégica. Suas muralhas, segundo descobertas arqueológicas, eram tão largas que podiam sustentar casas construídas sobre elas. Como o caso de Raabe, a prostituta que ajudou os espias israelitas em Josué 2:15. Esse detalhe revela que a cidade não era apenas forte, mas também bem estruturada, um verdadeiro símbolo de resistência militar. Porém, a estratégia dada por Deus a Josué para conquistar Jericó foi tudo menos comum. Em vez de um cerco militar convencional ou uso de armas de guerra, Deus instruiu o povo a marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, com os sacerdotes carregando a Arca da Aliança e tocando trombetas. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó, e ao som das trombetas deveriam gritar com todas as suas forças, conforme vimos em Josué 6:3-5, e as muralhas caíram todas diante deles. Após isso, o exército de Israel poderia atacar a cidade, cada um entrando na cidade no ponto onde estava. À primeira vista, essa estratégia parece estranha e até ilógica, mas o propósito era profundo: ensinar o povo a confiar exclusivamente em Deus, reconhecendo que a vitória viria não pela força humana, mas pela obediência à sua palavra. No 7º dia, quando o povo gritou e as trombetas tocaram, as muralhas de Jericó caíram por completo bem diante deles e a cidade foi tomada. Josué 6:20 demonstra que quando seguimos as instruções de Deus com fé, o impossível torna-se possível. Um detalhe importante, porém, frequentemente esquecido, é a ordem divina antes da queda de Jericó. Conforme Josué 6:17-19 diz que tudo na cidade deveria ser consagrado a Deus. Isso incluía os objetos de valor que seriam dedicados ao tesouro do Senhor. A total consagração da cidade era essencial para garantir a pureza e santidade da conquista. Infelizmente, como veremos mais adiante, nem todos seguiram essa ordem à risca, o que resultou em sérias consequências. A queda de Jericó foi mais do que uma vitória militar, foi uma manifestação do poder de Deus e um lembrete da importância da obediência absoluta às suas instruções. Assim como Josué e o povo confiaram em Deus para derrubar muralhas aparentemente intransponíveis, com fé e obediência, podemos superar os maiores desafios em nossas vidas, não por nossa própria força, mas pela graça e poder de Deus. A derrota em Ai e a correção de erros. Após a vitória impressionante sobre Jericó, Josué e o povo de Israel enfrentaram um revés inesperado: a derrota em Ai. Esta batalha, que deveria ser simples, revelou uma lição crucial sobre a obediência a Deus e a importância de manter a santidade em meio à conquista. Ai era uma cidade pequena, muito menor do que Jericó, e por isso os espias enviados por Josué sugeriram que apenas 2 ou 3 mil homens seriam suficientes para conquistar a cidade. Josué 7:3-5 conta que, com base nessa avaliação, o exército israelita avançou confiante,
mas o que parecia ser uma vitória fácil se transformou em uma humilhante derrota. Os soldados israelitas fugiram diante dos homens de Ai e 36 deles perderam a vida. Essa derrota inesperada abalou profundamente Josué e o povo de Israel. Josué clamou a Deus, questionando o motivo de tal derrota. A resposta de Deus foi clara e direta. Havia pecado no acampamento de Israel. Deus revelou que um homem havia desobedecido sua ordem de consagrar tudo em Jericó. Acã, um israelita, havia tomado objetos proibidos, um manto babilônico e barras de prata e ouro, e os escondeu em sua tenda, conforme Josué 7, 20 e 21. Esse pecado individual teve consequências graves para toda a comunidade, pois comprometeu a santidade de Israel. A santidade era um princípio essencial para que o povo pudesse ter sucesso nas batalhas, e o pecado, ainda que individual, não poderia ser tolerado. Deus ordenou que o pecado fosse eliminado. Após uma investigação minuciosa, Acã confessou seu erro, e ele e sua família foram punidos, sendo apedrejados e queimados conforme Josué 7, 24 a 26. Esse episódio nos ensina uma verdade fundamental: o pecado, mesmo que cometido por uma única pessoa, pode afetar toda a comunidade e é crucial lidar com ele de forma séria e imediata. Após o pecado ser tratado e a santidade restaurada, Deus deu a Josué uma nova estratégia para conquistar Ai. Desta vez, a abordagem foi diferente. Josué usou uma tática de emboscada. Parte do exército atraiu os homens de Ai para fora da cidade, enquanto outro grupo atacava por trás e incendiava a cidade. O plano de Josué foi bem sucedido e Ai foi completamente destruída. A derrota inicial em Ai e a subsequente vitória ensinam lições poderosas: a importância da obediência total a Deus, a necessidade de lidar com o pecado em nossas vidas e a certeza de que quando corrigimos nossos erros e voltamos ao caminho da obediência, Deus nos dá uma nova chance de vencer. Quando tratamos nossas falhas com arrependimento genuíno e fé, Ele nos restaura e nos guia para a vitória. O dia em que o sol parou. Enquanto Josué liderava Israel na conquista da Terra Prometida, ele se deparou com uma situação única, perigosa e desafiadora. Uma coalizão de 5 reis amorreus uniu forças para atacar Gibeão, uma cidade que anteriormente havia feito aliança com Israel. Em Josué 10, 1 a 5, Adonisedeque, rei dos Jebuseus, percebeu que Gibeão havia se aliado a Israel e viu isso como uma ameaça. Ele temia que, com essa aliança, Israel ficasse ainda mais forte e tivesse uma posição estratégica vantajosa. Então ele convocou outros 4 reis amorreus para atacarem Gibeão antes que essa aliança pudesse se consolidar ainda mais. Ou seja, o ataque foi uma retaliação direta à aliança de Gibeão com Israel. Em Josué 10, 6 está escrito: Então, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone seus servos, venha depressa para nos ajudar e nos salvar. Todos os reis amorreus que vivem nos montes se uniram contra nós. Os gibeonitas solicitaram a ajuda, e Josué, e fiel à sua aliança com os gibeonitas, marchou com seu exército durante a noite para surpreender os inimigos e garantir a defesa de seus aliados. Deus, fiel à promessa de estar com Josué, garantiu a vitória. Deus falou a Josué: Não tenha medo deles, pois eu os entregarei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué 10, 8. A batalha foi intensa e, como um sinal claro do envolvimento divino, Deus interveio de forma sobrenatural.
ele lançou grandes pedras de granizo do céu, matando mais inimigos do que as espadas dos israelitas, conforme Josué 10:11. Contudo, o milagre mais impressionante ainda estava por vir, um milagre que ficaria marcado na história de Israel e na Bíblia como um dos sinais mais extraordinários da intervenção divina. No momento decisivo da batalha, Josué, cheio de fé e confiança no poder de Deus, clamou diante de todo o povo de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10:12. E algo maravilhoso aconteceu. A Bíblia diz: o sol e a lua pararam no céu, estendendo o dia até que Israel alcançasse a vitória completa. A Bíblia descreve: o sol parou no meio do céu e não se pôs quase um dia inteiro. Josué 10:13. Este evento não foi apenas um fenômeno natural incomum. Foi uma intervenção direta de Deus, uma demonstração de toda a sua soberania sobre a criação. O Deus de Israel não é apenas o Criador do universo, mas também o governante que pode intervir nas leis naturais em favor de seu povo. Este milagre nos lembra da natureza ilimitada de Deus, que age de maneira extraordinária para cumprir seus propósitos e proteger os que confiam nele. Além disso, o impacto desse milagre não se limitou à vitória militar de Israel. A Bíblia nos diz em Josué 10:14 que nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Esse milagre foi registrado para as gerações futuras como um testemunho do poder de Deus, uma prova de que, quando confiamos nele e clamamos por sua ajuda, ele pode fazer o impossível em nosso favor. A vitória em Gibeão e o milagre do sol parando no céu não foram apenas um episódio isolado de guerra, mas um símbolo de que Deus é fiel àqueles que o seguem e que ele ouve as orações do seu povo. A ordem dada por Josué para que o sol se detivesse no verso 12 não implica que o sol gira em torno da terra. A Bíblia frequentemente emprega uma linguagem do ponto de vista do observador humano, assim como fazemos hoje. Expressões como nascer do sol e pôr do sol são exemplos de figuras de linguagem utilizadas para descrever o movimento aparente do astro no céu. Dessa forma, no relato bíblico, não exige que o sol tenha parado literalmente, mas sim que houve um fenômeno perceptível para os observadores na Terra. O versículo 13 afirma que o sol não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, o que pode indicar que a rotação da Terra não parou completamente, mas foi desacelerada de maneira sobrenatural, prolongando o dia. Esse prolongamento do período de luz teria permitido ao exército de Israel concluir a batalha sem que a noite caísse, garantindo assim a vitória de Josué e seus soldados. Eu sempre costumo dizer que não podemos tentar explicar de forma natural uma ação sobrenatural de Deus. O texto bíblico descreve um evento extraordinário atribuído à intervenção divina, cujo mecanismo exato como aconteceu permanece um mistério. Qualquer coisa que digam a respeito disso é meramente especulação. O mais importante é reconhecer que Deus, em sua soberania, realizou algo único para cumprir seu propósito e garantir a vitória de Israel. E as outras batalhas de Josué, um resumo da conquista. Após as impressionantes vitórias em Jericó, Ai e Gibeão, Josué não diminuiu o ritmo. Muito pelo contrário, ele continuou liderando o exército de Israel em uma série de batalhas que consolidariam o domínio de Israel sobre Canaã. Essas campanhas militares se estenderam por aproximadamente 7 anos, conforme Josué 14, 7-10, período no qual Israel enfrentou e derrotou vários reis e fortalezas, cumprindo a promessa de Deus de entregar a terra ao seu povo. A quantidade de reis derrotados. A Bíblia registra que Josué derrotou 31 reis ao longo da conquista de Canaã, conforme a lista existente em Josué 12, 7-24.
Esses reis governavam cidades-estado fortificadas, cada uma com seus próprios exércitos e estratégias defensivas. No entanto, nenhum deles conseguiu resistir ao exército de Josué. Entre as principais campanhas destacam-se a conquista do sul de Canaã. Após a vitória milagrosa em Gibeão, Josué lançou uma ofensiva contra cidades importantes como Maquedá, Líbna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. Josué 10, 28 a 42 mostra que essa série de vitórias garantiu o domínio da região sul. A conquista do norte de Canaã. No norte, Josué enfrentou uma poderosa coalizão de reis liderada por Jabim, rei de Hazor. Em Josué 11, 1 a 15, relata essa batalha decisiva resultou na destruição completa de Hazor, a cidade mais forte da região, consolidando o controle israelita sobre Canaã. A idade de Josué e sua liderança. Josué já era um homem maduro, para não dizer idoso, quando assumiu a liderança de Israel, assim como Moisés, que tinha 80 anos quando recebeu a missão de Deus na sarça ardente. Estima-se que Josué também tinha cerca de 80 anos quando sucedeu Moisés e iniciou as batalhas para a conquista da Terra Prometida. Sua idade avançada, no entanto, não foi um obstáculo para sua fé e coragem. Ele permaneceu firme em sua missão, demonstrando que a obediência a Deus é o fator mais importante para uma liderança eficaz. A figura de Caleb. Outro exemplo notável de perseverança foi Caleb. Quando Moisés enviou os 12 espias para avaliar Canaã, Caleb e Josué foram os únicos que confiaram no poder de Deus, enquanto os outros 10 trouxeram um relatório pessimista, conforme Números 13 e 30. Décadas depois, já com 85 anos, Caleb manteve a mesma fé inabalável e reivindicou a região montanhosa de Hebron como sua herança, declarando com confiança: "Dê-me, pois, esta região montanhosa que o Senhor me prometeu." Josué 14, 12. Sua história é um testemunho poderoso de que a confiança em Deus nunca envelhece e que as promessas divinas se cumprem no tempo certo. O tempo total da conquista. Embora as vitórias tenham sido expressivas, a conquista de Canaã não aconteceu de imediato. O processo levou aproximadamente 7 anos, e mesmo depois desse período, ainda havia territórios que não tinham sido totalmente dominados. Isso mostra que Deus garantiu a terra ao seu povo, mas exigiu deles esforço contínuo, fé e estratégia. Lições das batalhas de Josué. As campanhas militares de Josué não foram apenas conquistas territoriais e militares, mas também carregam lições espirituais importantes para nós hoje. Deus cumpre suas promessas. Cada vitória foi um passo no cumprimento da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. A obediência traz vitória. Sempre que Israel seguiu as orientações de Deus, triunfou, mas quando desconsiderou sua vontade, enfrentou dificuldades. A fé supera a idade. Josué e Caleb provam que a idade nunca é um obstáculo para aqueles que confiam no Senhor e estão dispostos a cumprir sua missão. Agora que a terra já foi conquistada, resta um desafio igualmente importante: dividir as terras entre as tribos de Israel e estabelecer a nova nação. Como essa distribuição será feita? Haverá disputas entre as tribos? Essas são questões que veremos a seguir. A divisão da Terra Prometida. Após anos de batalhas e conquistas, chegou o momento tão esperado, a divisão da Terra Prometida entre as tribos de Israel. Esse processo não foi apenas uma distribuição geográfica aleatória, mas um cumprimento solene das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó em Gênesis 12, Gênesis 26, Gênesis 28 e também no capítulo 35. A divisão da terra foi feita de forma organizada e sob a orientação divina, refletindo a justiça e a fidelidade de Deus. A divisão da terra entre as tribos de Israel foi conduzida sob a liderança de Josué, junto com Eleazar, o sumo sacerdote descendente de Arão.
juntos com os chefes das tribos, conforme vemos em Josué 14:1. Esse processo era crucial para garantir que a terra fosse ocupada de maneira organizada, conforme as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. O método utilizado foi o sorteio, um meio tradicional no Antigo Testamento para revelar a vontade divina. Esse sorteio não significava acaso ou incerteza. Ao contrário, Deus já havia determinado previamente a herança de cada tribo. Apesar de ser um sorteio, não foi aleatório. O sorteio apenas confirmava a decisão divina, garantindo que a distribuição fosse imparcial e sem influência humana, conforme a ordem de Deus a Moisés, segundo o livro de Números, no capítulo 26. Deus já havia ordenado a Moisés como fazer a distribuição das terras, e o texto diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Números 26, 52 a 56. Além disso, a extensão do território de cada tribo foi ajustada de acordo com sua população. Tribos maiores, como Judá e Manassés, receberam áreas mais extensas, enquanto tribos menores, como a tribo de Benjamim, tiveram porções reduzidas. Houve, porém, algumas exceções. A tribo de Levi não recebeu nenhum território próprio, pois sua função era sacerdotal, e a sua herança era o Senhor. Em vez disso, os levitas receberam 48 cidades distribuídas entre os territórios das tribos de Israel para viverem e servirem ao Senhor, conforme Josué 21. Da mesma forma, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já haviam recebido terras a leste do Jordão, conforme acordado com Moisés em Números 32 e 33. Esse processo não apenas estabeleceu Israel na terra prometida, mas também fortaleceu sua identidade como povo escolhido, cumprindo as promessas feitas por Deus aos seus antepassados. As tribos e suas heranças. Como já dissemos, a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi, que não recebeu uma porção territorial específica. Os levitas receberam um total de 48 cidades distribuídas entre os territórios das outras tribos de Israel, conforme descrito em Josué 21. A disposição das tribos pelo território de Canaã revela uma organização geográfica bem definida, conforme veremos a seguir. Ao sul, Judá e Simeão dominavam a região, com cidades importantes como Hebrom e Berseba. No centro estavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, que abrigavam cidades de grande relevância, como Siquém e Betel e posteriormente Jerusalém. No norte foram destinadas as tribos de Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan, posicionadas próximas ao Mar da Galileia e ao Mar Mediterrâneo. Por fim, na Transjordânia, localizada a leste do Rio Jordão, tornou-se o lar das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. A cidade de Josué. Josué também recebeu uma herança pessoal, a cidade de Timnat-Sera, localizada na região montanhosa da tribo de Efraim, conforme Josué 19, versos 49 e 50. Essa atitude de Josué de só receber sua porção de terra após todos os outros demonstra sua humildade e integridade como líder. Assim, Israel finalmente tomou posse da terra que Deus prometeu a seus antepassados. Cada tribo recebeu sua herança conforme a vontade do Senhor, e a conquista foi finalmente concluída. Nesse momento, as palavras das Escrituras resumem esse grande feito.
De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Josué 21:45. Deus foi fiel, cumprindo cada palavra que havia dito. Esse momento marcou o início de uma nova fase para o povo de Israel: viver na terra prometida. Lições que podemos receber com esta divisão de terras. A divisão da terra prometida ensina valiosas lições. Primeiramente, vemos que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas, ainda que leve anos ou até gerações para que se realizem. Além disso, essa divisão mostra a importância da organização, pois foi feita de maneira justa e ordenada, refletindo a sabedoria divina. Por fim, aprendemos sobre realizar uma liderança com humildade, pois Josué, apesar de ser o líder, recebeu sua herança por último, demonstrando que a verdadeira liderança deve servir ao povo e não buscar primeiro seus privilégios antes do que os outros. Agora que a terra foi distribuída e cada tribo recebeu sua herança, Josué percebe que sua morte se aproxima e se volta para um momento final de sua liderança. Antes de partir, ele reúne o povo para um discurso final, reafirmando a aliança com Deus e desafiando Israel a permanecer fiel. Esse momento marcará o encerramento de sua missão, mas essa já é uma história para o próximo capítulo. O discurso final de Josué. Após anos de liderança, conquistas e a divisão da terra prometida, Josué, já em idade avançada, reuniu todo o povo de Israel em Siquém para um dos discursos mais marcantes da história do povo de Deus. Esse momento não apenas selou o encerramento de sua liderança, mas também representou uma renovação solene da aliança entre Deus e Israel. O contexto do discurso. Josué sabia que sua morte estava próxima e que o povo enfrentaria novos desafios sem sua liderança. Por isso, convocou as tribos, os líderes, os juízes e os oficiais para relembrá-los de tudo o que Deus havia feito. E mais do que isso, desafiá-los a tomar uma decisão importante: servir ao Senhor com fidelidade. Para reforçar sua mensagem no capítulo 24, Josué iniciou seu discurso relembrando a trajetória de Israel desde os dias de Abraão até a conquista de Canaã. Ele destacou 3 pontos. Nos versos 2 e 3, ele falou sobre a escolha de Abraão e a promessa da terra. Nos versos 5 a 7, Josué falou sobre a libertação do Egito e os milagres no deserto. E entre os versos 8 a 13, ele destacou as vitórias sobre os amorreus e a conquista da terra prometida. Essa recapitulação tinha um propósito claro: lembrar ao povo que tudo o que haviam conquistado foi obra de Deus, não resultado de sua própria força ou mérito. No ápice do discurso, Josué lançou um desafio direto e inesquecível. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 14, 15. Esse momento se tornou um dos mais lembrados das Escrituras, ressaltando a necessidade de escolher, de forma consciente e resoluta, servir a Deus acima de tudo. A resposta do povo. O povo respondeu com convicção, afirmando sua decisão de servir ao Senhor. Longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué 24, 16, 18.
No entanto, Josué conhecia a inconstância do coração humano e advertiu-os sobre a seriedade dessa escolha. Vocês não serão capazes de servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué 24:19. Mesmo diante dessa advertência, o povo reafirmou seu compromisso, e Josué renovou a aliança com Deus ali mesmo, erguendo uma grande pedra como testemunho desse pacto. O legado de Josué. Após esse marco histórico, Josué morreu com 110 anos e foi sepultado em Timnat-Sera, sua cidade, conforme Josué 24, 29 e 30. Podemos afirmar que Josué foi um dos maiores generais de guerra de Israel, pois ele liderou o povo de Deus em muitas batalhas vitoriosas. Josué nunca perdeu uma batalha, exceto na primeira tentativa contra a cidade de Ai, onde a derrota foi causada pelo pecado de Acã, dentro do acampamento israelita. Josué não sabia do erro, mas após a correção de Deus e a eliminação do pecado, Israel obteve a vitória em Ai, sob sua liderança, conforme as instruções divinas. Seu legado de fé, coragem e obediência permanece como inspiração para as gerações futuras, mostrando a importância de seguir a Deus com integridade. No entanto, um aspecto crítico da liderança de Josué é notada: a falta de um sucessor claro. Diferente de Moisés, que preparou Josué para dar continuidade à liderança, Josué não discipulou alguém específico para assumir seu lugar. Como resultado, após sua morte, Israel entrou em um período de instabilidade e apostasia, levando à necessidade de Deus levantar os juízes. O período dos juízes durou aproximadamente entre 300 a 350 anos, desde a morte de Josué até o início da monarquia com o rei Saul. Essa estimativa é baseada no estudo dos anos mencionados no livro de Juízes, mas isso é assunto para um outro vídeo que pretendemos fazer no futuro. O fato de Josué não discipular e não preparar alguém para ser o seu sucessor ensina uma lição valiosa. Uma liderança eficaz não apenas conduz o povo no presente, mas também prepara a próxima geração para permanecer fiel a Deus. O discurso final de Josué continua vivo ao longo dos séculos e nos transmite importantes lições. Devemos sempre lembrar das obras de Deus, pois a recordação de suas maravilhas fortalece nossa fé e nos motiva a permanecer firmes. Além disso, servir ao Senhor é uma escolha pessoal que exige uma decisão consciente e renovada a cada dia. Por fim, a aliança com Deus é algo sério, demandando de nós fidelidade e integridade em nosso compromisso com Ele. Assim, a jornada de Josué chega ao fim, mas suas palavras continuam vivas, nos desafiando a escolher servir ao Senhor todos os dias de nossa vida. Amados, chegamos ao fim de mais um estudo aprofundado das Escrituras, mais um vídeo sobre o livro de um personagem marcante do Antigo Testamento. Josué, o guerreiro da fé. Eu não sei quanto a você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, agradeço imensamente por me acompanharem até aqui. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e que as promessas de restauração e esperança os guiem em sua caminhada de fé. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fiquem com Deus.